Amado, amada, Deus hoje tem um convite para você. Se você de alguma forma chegou a este vídeo, Deus tem um convite para você. E um convite muito bom. O melhor convite que alguém pode te fazer. Deus, ele hoje te convida a ir morar no céu. De repente você é uma pessoa que nunca frequentou uma igreja, de repente você é uma pessoa que tem uma outra religião, ou você até mesmo pessoas da igreja. Deus, ele hoje está nos convidando a morar com ele nos céus. O tema desta mensagem é rejeitando a graça de Deus. Amados, eu vou provar o sacrifício da cruz, tudo o que Deus fez para nos salvar. E a única forma de ficarmos de fora do céu é rejeitarmos a graça de Deus. Peço aos amados que abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo muito conhecido. Vou ler novamente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, um dia Jesus desceu ao céu, abriu mão da sua glória, onde era exaltado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, onde a glória do Deus Pai, a glória do Deus Filho e a glória do Deus Espírito Santo estava ali. Ele decide vir à Terra como um de nós, para fazer a remissão dos pecados da humanidade. E Jesus veio ao mundo. Mas por que Jesus teve que vir ao mundo, abençoado? Se o mundo que Deus fez era perfeito, se o homem que Deus fez era para viver eternamente, por que tinha que ter um resgate? A prova que Deus nos ama está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Também é um versículo muito conhecido. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia da Bíblia, abençoado. A primeira profecia da Bíblia, que haveria redenção para a humanidade. Que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, como dito em outras traduções. De repente você, por não ter uma religião, se questiona se a Bíblia é real ou se a Bíblia não é real. Amados, que a Bíblia ela é real é indiscutível. É só olharmos os acontecimentos. Você pode não ter uma religião, mas existem fatos na história que provam que Jesus nasceu. Que Jesus foi um ser humano como nós. Que Jesus fez muitos milagres, mas por estar numa matéria, por ser um ser humano, ele foi crucificado e ele morreu. Amados, é só olhar as profecias bíblicas. Haverá terremoto, tremores de terra. Hoje nós vemos isso. Haverá nação contra nação. Nós vemos isso. Haverá pais contra filhos e filhos contra pais.
Nós vemos isso. Nós vemos pai matar filhos, filhos matarem pais, e assim por diante. Os telejornais estão cansados de dar essas notícias trágicas para nós. Então, como nós podemos negar a Bíblia? Lá em Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto da ciência do bem e do mal, que lhe foram abertos os olhos, que eles saíram do jardim do Éden, amados, ali Deus começa o seu plano de redenção, porque Ele te ama. Seria muito fácil para Ele deixar Adão e Eva morrerem sem salvação. Mas ao contrário do que você pensa, existe plano de salvação até mesmo para Adão e Eva. Um dia, quem sabe, não encontraremos com eles no céu, no reino da glória em Cristo Jesus. Assim como existe um plano de salvação para você. Deus, ele criou o mundo perfeito, e o ser humano transgrediu a lei de Deus, comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Mas Deus não desistiu do ser humano. Ele foi e investiu o seu Filho Jesus para salvar o ser humano. Olha o preço que foi pago para nos salvar. Não tenha noção do que é um pai enviar o seu filho para a morte. E vocês vão ver em demais referências dessa mensagem o quanto Jesus sofreu, o quanto Jesus foi humilhado, o preço que Jesus pagou. Porque se Jesus não vem nos resgatar, nós não teríamos salvação. Nós não teríamos. Porque a Bíblia ela é clara quando ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade tinha pecado. Deus olhou para a terra e não viu um único justo sequer. Mas ele veio nos resgatar. Isso porque ele te ama. João 3,16 é a máxima do amor de Deus. Eu vou te provar que, independente da sua posição na sociedade, você pode ser uma pessoa de poucas posses, até mesmo uma pessoa sem renda. O seu filho teve onde nascer. O seu filho nasceu num hospital, numa enfermaria, ou até mesmo dentro de uma casa, mas ele teve um lugar onde nascer. Mas o Rei dos Reis, não. O Rei dos Reis nasceu numa manjedoura, ali, junto com os animais. Olha o quanto ele se rebaixou por amor à minha vida, por amor à sua vida. Amado, amada, eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que te falaram, até mesmo o que você fez. O que importa é que Deus quer te salvar, e foi por amor a nossas vidas que ele abriu mão dos céus para nascer numa situação humilhante de uma manjedoura. E ele nasceu ali, e dali ele teve que fugir para o Egito, quando os reis magos vieram presenteá-lo com ouro, incenso e mirra. E Herodes começou a procurar Jesus para matar. Olha quantos planos do inferno houve para tirar a vida do nosso Salvador. Amados, muitos me perguntam por que é Jesus que vai julgar no juízo final e não Deus. Acho que é uma pergunta muito boa de nós pensarmos. Por que o juízo final será feito por Jesus? Porque, abençoado, ele esteve aqui na terra. Ele passou as nossas dores como um de nós. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele teve uma natureza 100% humana e 100% divina. Ele teve desejos sexuais. A palavra de Deus diz que em tudo Jesus foi tentado. Amada, eu posso não saber o que é ser tentado em tudo.
Mas diz a palavra de Deus, e nela está a minha fé, que em tudo Jesus foi tentado. Mas a palavra de Deus diz que ele não pecou. Ele não pecou. E ele disse: eu venci o mundo, e vós também vencerás. Por isso, quem vai poder julgar é o Filho, porque ele sabe o que quer dizer não aos desejos da carne, ele sabe o que é sentir as nossas emoções. E por saber e por nos entender, é ele que vai julgar. Lembrando, lá no livro de João, em 1 João, está escrito: filhinhos, bom que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Nós temos hoje um advogado. Mas o convite para irmos morar no céu é feito na presente data. E por que na presente data? Porque um dia a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, amados, não tem noção do que virá sobre essa terra. Eu sou totalmente contrário ao terror religioso, a quererem impor coisas terríveis. Mas o que está na Bíblia, amado, eu tenho que falar. Um dia Jesus vai tirar a sua igreja da terra. E quando vier o juízo final, ele vai vir como juiz. E aí quem vai nos defender? De um lado vai estar Satanás nos acusando, mostrando o nosso erro. E à nossa frente vai estar Jesus nos julgando. Por isso a chance de sermos salvos é agora. Para Satanás só interessa duas coisas: o seu presente e o seu passado. Porque ele não tem como prever o seu futuro. Ele não tem como prever o que você quer daqui para diante. Porque com uma decisão na sua vida, você muda o seu futuro. E Deus, ele te dá na sua mão uma página em branco para você escrever a sua história. Amado, amada, independente dos seus pecados, se você aceita Cristo como Salvador, confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para te colocar como a noiva de Cristo. E se houver oportunidade para o batismo, que é o novo nascimento, você vai renascer para o Espírito de Deus. Mas só no fato de você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, se você partir desta vida hoje, você já vai estar com ele na glória. E a prova disso é que lá no Gólgota, ele foi colocado no meio de dois salteadores. E um acusou Jesus, ficou lá debochando de Jesus. E o outro diz: não vê que nós merecemos esta sentença, mas este é um justo? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E naquele mesmo dia Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não teve tempo para aquele homem descer da cruz e se batizar. Mas por Jesus ver o coração contrito dele, o arrependimento dele, Jesus salvou aquele homem. E, amados, a morte de cruz era dada às piores pessoas da sociedade. Era a pior sentença, era a morte de cruz. E se Jesus perdoou uma pessoa que estava na pior sentença, por que ele não iria te perdoar, minha amiga, meu amigo? Por quê? Ah, mas eu já fiz tantas coisas. Se você souber da minha história, amado, Jesus está de braços abertos para lhe perdoar. Não foi à toa que ele morreu na cruz com os dois braços abertos para acolher a humanidade. E o convite dele para você hoje
é te salvar. Deus ele hoje está preocupado para onde vai a sua alma. Porque diz a Bíblia que no juízo final, os salvos irão para o céu. E haverá aqui novos céus e nova terra. Está lá no Apocalipse. E quando o novo céu e a nova terra estiver aqui, nós habitaremos nele. Mas também diz que os que se perderam será lançado no lago de fogo. Nota, abençoado, quando a Bíblia se refere ao lago de fogo, ela afirma que não foi preparado para o homem, mas o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Abençoado, o inferno não foi preparado para você. Deus tem um céu para você. Então não queira estar num lugar em que não foi preparado para você. Se o inferno fosse preparado para o homem, Deus não enviaria o seu filho, como nós lemos em João 3,16. Se o inferno fosse preparado para o homem, logo em seguida que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, que Adão e Eva pecaram, ele não ia de imediato trazendo um plano de redenção. Abençoado, eu vou passar um pouco para vocês o que foi que Jesus passou aqui na terra para pagar o preço da nossa alma. Eu peço aos amados que vão para o livro de Lucas. Lucas 23. Versículos 34 e 35. Ou melhor, me perdoa, é Lucas 22. Lucas 22, do versículo 42 ao 44. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Amados, Lucas 22, do 42 ao 44, que nós lemos aqui, a que está se referindo dos momentos que antecedem a traição, dos momentos que antecedem a crucificação de Cristo. Ele foi lá, fez a última ceia com os discípulos e foi para o Getsêmani para orar. E ali, amados, ele como homem, sabendo que ia sentir a terrível dor da cruz, dos pregos em suas mãos, da coroa de espinho, de tudo que ia passar, ele sentiu medo. E por que sentimos medo da morte? Porque nós fomos feitos para ser eterno. Se existe a coisa mais difícil do ser humano lidar, é com a morte. Porque Deus nos programou para sermos eternos. Amado, Jesus estava ali no Getsêmani, clamando a Deus, e ele disse: Senhor, passa-te de mim este cálice. E pode ter certeza que se houvesse algum outro meio de salvação que não fosse Jesus ter ido para aquela cruz, Deus faria. Deus ele atenderia o lado humano de Jesus, que disse: se possível, passa de mim este cálice. Mas Deus ele sabia que para o processo de redenção acontecer, era necessário o sacrifício da cruz. Não tinha como não ter o sacrifício da cruz.
Olha o preço que Jesus pagou. Deus enviou um anjo para estar ali lhe consolando. Mas imediatamente, o lado divino de Jesus, ele diz: todavia seja feita a sua vontade. Olha o quanto Jesus estava disposto a pagar o preço para nos salvar, para nos resgatar do inferno, de Satanás e dos seus anjos. Olha o quanto ele estava comprometido. Mas todavia seja feita a tua vontade. Abençoado, a agonia de Jesus era tanta que o suor dele se transformou em sangue. E isso cientificamente tem explicação. O nosso corpo chega numa situação tão grande que ou ele tem que vazar sangue de alguma forma para diminuir a pressão, ou então Jesus teria morrido de infarto ou de AVC. E como o processo era ir para a cruz, Jesus não poderia morrer de infarto, de AVC, os poros dele se rompeu, jorrando sangue. Pode perguntar isso a qualquer pessoa de medicina, pessoal. Como isso aconteceu? Como isso está na Bíblia há tantos séculos? Por mais que você não queira acreditar na Bíblia, explica como médicos, como cientistas de tantos séculos poderia saber que isso aconteceria para editar algo que não foi real, para te fazer a convencer numa história que não foi real. Abençoado, o mundo segue para o caos. E tudo o que ele puder fazer para pegar a tua alma, para tirar ela de Deus, ele vai fazer. Agora está Jesus lá, orando, sendo consolado por um anjo, suando sangue, para pagar o preço da minha salvação, para pagar o preço da sua salvação. Amados, olha o quão alto foi o nosso preço, o preço dos nossos pecados. Então é hora de pensarmos se realmente vale a pena trocarmos uma vida eterna com Deus para passarmos uma vida eterna num lugar que não foi preparado para nós. Como quando a Bíblia se refere ao inferno, ela fala que foi preparado para o diabo e seus anjos. Por que querer passar uma vida eterna longe de Deus? Aliás, acho que se existe um conceito muito errado dentro da religião, é que querem que nós sejamos salvos por medo do inferno. Eu acho que o grande problema do inferno é passarmos a eternidade longe de Deus, longe daquele que nos criou, longe daquele que fez tudo o que está ao seu alcance para nos salvar. Amado, tudo. E Jesus estava ali no Getsêmani, suando sangue. E mais à frente nós vamos agora para o livro de Mateus, falar sobre a crucificação de Jesus. Mateus 27, versículo 30. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na sua cabeça. E depois de terem o escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas vestes próprias. E em seguida o levaram para a crucificação. Abençoado, cuspiram em Jesus, deram a ele uma cana como se fosse um cedro, deram a ele coroa de espinho. Olha quanta humilhação o Filho de Deus passou para resgatar a nossa alma. Se naquele momento ali ele diz basta, com certeza Deus seria capaz de destruir toda a humanidade. Mas ele estava ali aceitando o plano de redenção feito pelo seu Pai. Abençoado, tudo o que puderam fazer para tirar Jesus do plano de redenção,
fizeram. Cuspir, bater. Não tenho noção de quantas chibatadas Jesus tem tomado, do quanto flagelado ele saiu dali. Ou seja, o nosso rei, o rei dos reis, teve como berço a manjedoura junto dos animais. Isso tendo deixado o céu, nascer numa manjedoura, ter como cedro uma cana, ter como coroa espinhos e ter como trono uma cruz. Olha quanta humilhação pelo meu pecado, pelo pecado do Daniel que Jesus fez isso, para salvar a minha alma e para salvar a sua alma também, irmão. Porque todos pecaram. Amados, tudo o que Jesus quer é salvar. Tudo o que ele quer é salvar. E você, amado, e você, amada, que se encontra dentro de uma igreja que, a princípio, crê que está salvo, quem sou eu para julgar alguém? Mas uma coisa eu vou dar para você de termômetro. Termômetro para você medir a sua salvação. O maior compromisso de quem está salvo é querer salvar outra pessoa. Eu já escutei isso de vários pastores. O maior compromisso de quem está salvo é querer salvar outras pessoas. De vários líderes de juventude. Então vem a minha pergunta. Há quanto tempo você não ganha uma alma para Jesus? E essa pergunta também se aplica a mim, Daniel. Há quanto tempo Daniel não ganha uma alma para Jesus? Ou melhor, eu vou até diminuir o nível da pergunta. Há quanto tempo o Daniel não evangeliza uma pessoa para Jesus? Há quanto tempo, amado, amada, você não fala de Jesus para alguém? Você não fala do plano de redenção? Você não fala do plano de salvação para a humanidade? Falamos muito da nossa igreja. O ministério de louvor é bom. Canta um hino maneiro. O ministério do ensino é bom. Ensina direitinho, tem uma estrutura. Mas, amado, quem está sofrendo não está dando a mínima se a tua igreja tem ar-condicionado, tem data show ou não. Quem está sofrendo quer um Deus que seja capaz de tirá-lo daquela situação, de tirar dele o desejo de suicídio, de tirar dessa pessoa as agonias terríveis que esse mundo nos traz. Porque o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflição. Amado, se você fala de Jesus para alguém, você abre uma oportunidade. E se aquela pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela pode até ficar desempregada, mas ela vai ter a presença de Deus. Ela pode até ficar enferma, mas Jesus está passando pelo vale com ela. Porque a Bíblia diz que Jesus não nos deixa órfãos. Quando ele foi para o Pai, ele enviou o Espírito Santo. E, amados, o Espírito Santo é o nosso consolador. Não estou dizendo para você que vão falar do plano de redenção para você e você vai aceitar Jesus e você vai ter o melhor carro, a melhor mansão, o jatinho do ano. Não é isso que eu estou falando para você. O que eu estou falando para você hoje, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, independente de você estar com maus pensamentos, de você estar deprimido, de você estar até mesmo no uso de drogas, Deus, ele é capaz de ser o seu consolador. O Espírito Santo, ele te consola. O Espírito Santo mostra que melhor do que a bebida, que dura algumas horas e daqui a pouco você volta para a realidade, para o estado de depressão, para o estado de agonia, ou do que a droga, seja ela de qual espécie você usa, que dura algum momento de barato e depois te traz a triste realidade.
Não, eu estou falando de um Espírito Santo que ele vai te consolar e você vai passar pela realidade. Ah, você quer dizer que a minha vida, mesmo com Deus, sempre será desse jeito? Amado, quando eu digo que o Espírito Santo te consola a passar por esse vale, é porque não será sempre desse jeito. Você vai ter o consolo do Espírito Santo. Ah, mas eu vou ficar sempre tendo esses empregos nessa situação sem estar com carteira assinada ou não. Amado, isso daí é outro propósito. Paulo tinha uma situação estável dentro da sociedade judaica. No entanto, Paulo trocou toda a estabilidade dele, tudo que ele tinha de retorno financeiro, para ser um mártir do Evangelho. Amados, tantas pessoas deram a vida pelo Evangelho. Então, se eu começar a pregar para você um Deus de pare de sofrer, eu não estou sendo realista contigo. Eu sei que o Deus que eu creio, ele pode te dar um bom emprego, ele pode te curar de todas as enfermidades, ele pode fazer milagres extraordinários em sua vida. Mas sei que o maior propósito dele é a salvação da sua alma. O segundo maior propósito dele é usar você para salvar outras pessoas, para pregar para outras pessoas. Por isso que quando eu me refiro à igreja, eu falo, nós que estamos dentro do corpo de Cristo, que sirva como termômetro para nós. Há quanto tempo não falamos do plano de redenção para outras pessoas? Peço aos amados que vão comigo para o livro de Lucas 23. Lucas 23, versículo 34 e 35. Em Lucas 23, 34 e 35 diz: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, o escolhido. Abençoado, olha só. A cruz que Jesus carregou não foi feita para ele, foi feita para Barrabás. Jesus carregou uma cruz que não era dele, Jesus teve um cedro que era uma cana que não era dele, teve uma coroa que não era dele e caminhou até o Gólgota. E chegando lá, escarneciam de Jesus, zombavam de Jesus. E ainda assim, olha como o plano de redenção é perfeito. Jesus poderia pedir para Deus exterminar a humanidade. Mas, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. O que eu, Daniel, afirmo com isso? Pode os soldados romanos que crucificaram Jesus ser salvo? Pode. Porque o próprio Jesus, se quisesse condená-los ali, teria condenado. Mas ele falou: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, abençoado, você que está se questionando se há salvação para você ou não, diante da quantidade de seus pecados, ou diante de quais foram os seus pecados, reflita nisso. Existe pecado maior do que crucificar o Filho de Deus? Existe pecado maior? Mas Jesus estava ali pronto para que ele fosse salvo. E se aqueles homens que o crucificaram, após a sua morte, após a sua ressurreição, se arrependeram dos seus pecados e seguiram a Cristo,
com certeza também encontraremos com ele nos céus. Abençoado, olha como o plano de salvação é perfeito. Embora Jesus era 100% humano, 100% divino, o lado da humanidade dele, ele estava sentindo dor na cruz. Estava se sentindo, como posso falar, abusado emocionalmente por todos ali escarnecendo dele. Mas ele não deixou a sua humanidade falar. Ele deu vazão ao plano divino de salvação. Por isso, abençoado, quando eu falo que se você servir a Cristo, você não vai sofrer, eu estarei mentindo para você. Se alguém diz que a vida com Cristo é molezinha, não é não. Se alguém diz que Cristo vai resolver todos os seus problemas, poder para isso ele tem. Mas uma coisa nós temos que saber entender. Para cada um, Deus tem um propósito na sua vida. Para cada um. E tem pessoas que têm que passar por certas coisas que para ela vai servir de testemunho, para ela vai servir para fortalecer ela na fé. Ah, abençoado, mas eu passo por tanta coisa, ou eu vejo tanto cristão levando vida miserável. Amado, a Bíblia conta a história do rico e do Lázaro. O rico tinha tudo. E o Lázaro ficava comendo a migalha que caía da mesa do rico. No entanto, quando chegou na vida eterna, lá no seio de Abraão, estava o Lázaro em descanso, a qual creio que também veremos nos céus. E lá estava o rico em tormento. Adiantou a riqueza momentânea dele. Amado, amada, a nossa vida aqui é passageira. Eu tenho 43 anos e quantas pessoas não chegaram à minha idade? A nossa vida aqui, se chegar aos 80, 100, no máximo 120, é muita coisa. Então nós preferimos o quê? Uma vida momentânea aqui, de prazer, de luxúria, realizando os desejos da carne e ter uma eternidade longe de Deus. Quando eu falo longe de Deus, porque eu não quero colocar medo em você do inferno e não quero que você seja salvo por medo, porque ninguém será salvo por medo. Deus, ele conhece o coração de cada um. E se Deus ele sabe que eu estou indo para ele por medo do inferno, ele não vai me salvar. Eu posso estar aqui falando tudo isso para você e não ter a minha salvação. Mas se Deus ele vê no meu coração que eu estou fazendo a vontade dele, que eu estou perto dele, que eu estou agradando ele por amor a ele, eu serei salvo. É um momento de reflexão para muitas pessoas que acham que vão ser salvas por medo do inferno. Ah, mas eu vejo isso, eu vejo aquilo, outro, eu vejo aquilo outro no inferno. Amado, esquece o medo do inferno. Você só vai ser salvo por amor a Deus. Independente de você ter medo do inferno, independente de você não ter medo do inferno, é o seu amor a Deus que vai te levar para o céu. Porque Deus, ele sonda os corações. E lá no plano de redenção, quando nós estamos falando da cruz, primeiro cuspiram, bateram, colocaram coroa de espinho, colocaram uma cana na mão dele. E agora, quando ele está lá no trono dele, que é a cruz, que também é um trono que não era dele, que aquela cruz era para ser minha, era para ser sua, lá estavam zombando dele. E ele diz: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Amado, você não tem noção do que é a pior morte da época, porque quem morresse na cruz morria com falta de ar, porque os pulmões eram comprimidos e a pessoa não conseguia respirar. Mas Jesus não morreu por falta de ar.
porque ele ficava se esticando na cruz, porque na lei de antigamente, um sacrifício que fosse morto por asfixia não serviria para ser sacrifício. E Jesus sabia que ele estava ali sendo um sacrifício pela humanidade. Eu peço que vocês me acompanhem em Mateus 27. Mateus 27, do versículo 28 ao 30. E despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e na sua mão direita um caniço, e ajoelharam-se diante dele e escarnecia, dizendo: salva, ó Rei dos Judeus. Amado, tudo que eu estou falando para você aqui que Jesus sofreu está registrado no Evangelho, como nós estamos lendo aqui. E como que se já não bastasse todo o sofrimento que ele estava passando aqui da humanidade, o sentimento de abuso, o sentimento de rejeição, o sentimento de humilhação. Olha bem o que aconteceu em Mateus 27, versículo 46. Presta bem atenção nisso. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amado, naquele momento na cruz, a humanidade escarnecia de Jesus. O seu corpo sentia as dores. E nesse momento ele se vê abandonado pelo céu. Entende uma coisa? Eu não sei quantos anos você tem de vida. Eu não sei o que você já passou pela vida. Mas sempre que você recorreu a Deus, ele estava ali com você. E o Filho de Deus estava desamparado pelos céus. E por que isso? Lá em Isaías, diz que a iniquidade ela faz a separação entre o homem e Deus. Está lá em Isaías 59. E naquele momento, imagina todo o pecado da humanidade em cima de Jesus. Naquele momento ele se via desamparado pelas pessoas na terra, desamparado pelas pessoas, desamparado por Deus no céu e sentindo a dor no seu corpo. Amado, quão terrível foi essa situação. Mas ele passou por isso para nos resgatar. A maior das humilhações de todos, Jesus passou para nos resgatar. E mais adiante, no versículo 50, diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Mais uma vez, para você ouvir. E clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Amado, uma coisa, você pode até buscar elementos para negar. Querer desacreditar da Bíblia, querer entender como a Bíblia seja apenas um livro de motivação humana, porque o que está escrito ali ninguém viu. Ok. Mas não tinha como o homem se achegar direto a Deus. O homem, quando se achegasse direto a Deus, ele era fulminado pela glória de Deus. Amado, quando o templo do rei Salomão foi inaugurado,
os sacerdotes, pessoas santas, não conseguiam suportar a glória de Deus e caíam pelo chão. Como se Deus não tivesse aberto o caminho entre eu e ele, eu conseguiria da minha cama dobrar meu joelho, fazer uma oração e sentir a presença de Deus sem que ele me fulminasse. Amado, este fato é inegável. O véu do templo foi aí rasgado de cima a baixo. Não há separação mais entre eu e Deus, entre você e Deus. Não há mais separação. Este, amado, você não consegue negar. Então você acha mesmo que tudo o que está escrito na Bíblia é historinha? Você acha mesmo que Jesus esteve aqui, sofreu tanto por historinha? Amado, amada, a maior história de amor não é um conto de um romance, não é uma carta de um namorado para uma namorada ou de uma namorada para um namorado. A maior história de amor é a cruz. Porque a maior história de amor envolveu sacrifício, envolveu vidas. E pior, vidas que estavam ali querendo que ele morresse, zombando dele. E ainda assim ele foi capaz de amar. Ainda assim ele é capaz de salvar os soldados que o crucificaram, como eu falei. E o porquê desta mensagem do convite de salvação? Primeiro item, o primeiro objetivo de Deus na vida da humanidade é salvar. Segundo, o mundo está caminhando para o final. Amado, se você quiser saber o final da história da humanidade, é só você ler o livro do Apocalipse. É só você ler. Eu pensei que a tecnologia ela veio nos dar muita comodidade. E eu sou a favor da tecnologia. Mas a tecnologia, às vezes, ela nos assusta. Antigamente, tínhamos tempo para tudo. Hoje eu pego meu celular, a hora que eu quiser, envio uma mensagem para o outro canto do mundo e ela bate lá em segundos. E, no entanto, isso tem roubado a nossa vida de Deus. Ficamos em redes sociais, muitas vezes vivendo vida dos outros, e não temos tempo de falar com Deus. Eu vejo hoje a Igreja de Cristo como um sapo que foi colocado na água fria e colocado a água para esquentar. E ele não está percebendo a água esquentando. E quando ele perceber, ele vai estar morto dentro da água. Assim está a igreja, sendo anestesiada pelas redes sociais, sendo anestesiadas por conversas fúteis de WhatsApp, que tem nos roubado a comunhão com Deus, que tem nos roubado o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra. Amados, hoje em dia as pessoas vivem pela quantidade de likes que recebem. Teve uma reportagem que eu ouvi na semana passada na televisão que foi assustadora. Um aplicativo que criaram sobre transações bancárias. E aí, imediatamente, sinalizou o sinal de alerta para mim que hoje eu consigo fazer tudo o que eu quiser financeiramente sem tocar a mão numa moeda, numa nota. Amado, nós não sabemos... Aliás, a igreja sabe o perigo que é isso. O mundo está sendo programado para o controle do anticristo. O controle daquele que vai nos perseguir. Por isso, amado ouvinte da palavra de Deus, que eu estou falando para você, eu não vim te colocar o terror religioso. Não é isso. Eu vim te convidar para a salvação. Porque Deus ele vai retirar a sua igreja dessa terra. E, amados,
Eu quero que você suba com a Igreja de Cristo. Eu quero, embora não te conhecendo pessoalmente, te ver no céu. Ver o máximo de pessoas no céu. E é por isso que eu estou falando, o mundo está caminhando. Se todas as transações bancárias sendo feitas de forma eletrônica, num futuro muito breve, não haverá mais nota em espécie. Ou seja, tudo vai se dar no meio virtual. O que, com o levante do anticristo, as contas de quem não quiserem aceitar a sua marca, elas serão bloqueadas. E como uma pessoa vive sem dinheiro? Abençoado, eu vou ler aqui para você uma mensagem que se encontra no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Versículos 9 e 10. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Presta bem atenção no que vai acontecer no futuro. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Abençoado, Deus, ele vai arrebatar a sua igreja. Jesus, ele vai vir nas nuvens buscar a sua noiva. E isso não é historinha. A Bíblia é real. E se nós não estamos suportando a pandemia do coronavírus, abençoado, não queira ter noção do que essa terra vai virar. Não queira ter noção do que essa terra vai virar. Que por enquanto, na pandemia, nós clamamos a Deus e Ele nos ouve, porque o Espírito Santo está na terra. Agora, na hora que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não estará mais na terra. E aí você vai estar desamparado pelo céu para ter que conseguir a sua salvação pelo seu próprio sacrifício. Você vai ter que dar o seu sangue renegando a besta, sendo perseguida por ela para ser salvo. Amados, a ira de Deus vai ser derramada. Vai ser aberto 7 selos. Os cavaleiros do Apocalipse vão vir. Está todo o futuro da humanidade lá. E, amados, vai ser desgraça como nunca. Vai ser um tempo de dor como nunca houve na história da humanidade. E por isso, hoje, ele está te fazendo esse convite. Até a igreja subir, a porta da graça está aberta para você. Agora, no instante que Deus tirar ela da terra, a porta da graça se fechou. E Deus, ele quer te poupar deste sofrimento. Porque Deus me fez pesquisar tudo isso para eu, Daniel, saber quanta humilhação ele passou, quanto sacrifício ele passou para salvar a minha alma. E saber que o único jeito do Daniel não ser salvo é não querendo. É eu olhar para a graça de Cristo e falar: eu não quero isso.
Eu quero continuar vivendo a minha vida em breves momentos de prazer. Eu quero continuar nisso. Amados, eu quero estar no céu com meu Senhor. Eu quero passar a eternidade adorando Ele, conhecendo os mártires da fé, conhecendo Abraão, o pai da fé. E você, abençoado? O que espera após, seja o arrebatamento da igreja, ou seja, a sua morte? Porque a Bíblia ela também é bem clara. Após a morte, segue-se ao juízo. Morreu é como você estivesse já pronto para o juízo final. E aí você vai ser julgado por Jesus. E vai ter do lado Satanás lhe acusando. Uma certeza eu provei aqui para você. Independente do seu pecado, Jesus está pronto a lhe perdoar. Independente da quantidade de seus pecados, ele está pronto a lhe perdoar. E você, quer ser salvo? Se você quiser ser salvo, amado, amada, eu peço para você se preparar para o momento de oração que nós vamos fazer junto aqui. Se você estiver dentro do corpo de Cristo e não ter certeza da sua salvação, até mesmo porque certeza da nossa salvação nós não temos, que a salvação é uma luta diária. É o Daniel dizendo não à carne dele, dizendo não às concupiscências do mundo diariamente, porque senão a minha salvação está perdida. Se você, dentro do corpo de Cristo, também quiser se arrepender dos seus pecados e levar uma vida de santidade com Deus, eu também te convido para esse mesmo momento de oração. Enquanto nos preparamos, eu vou colocar um louvor para que você possa pensar em tudo o que foi falado nesta mensagem. Você quer viver de música? Basicamente tem dois caminhos, dois universos paralelos. O universo dos eventos. O sol não vai brilhar no céu. Que dirão
Amado, amada, se você tomou essa decisão, seja de retornar para o Senhor, seja de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, eu peço que nesse momento você feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Que neste momento você repita as palavras que eu vou fazer aqui. Senhor Jesus, neste momento, eu, fale o seu nome, Daniel, te aceito ou me reconcilio com o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Que o Senhor possa escrever o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu venho te entregar, Pai, cada pessoa que se rendeu para o Senhor ao ouvir esta pregação. Cada uma delas, que o Senhor possa estar reescrevendo ou escrevendo o nome dela no livro da vida. Pessoas que, de repente, nunca pisaram numa igreja, mas se arrependeram agora de todo o seu coração. Pessoas que, de repente, estavam até mesmo liderando departamentos, mas que se arrependeram de todo o seu coração. Pai, salva essas pessoas. Se o Senhor colocou no meu coração para te trazer um convite para a salvação, é porque o Senhor quer salvar. Então salva esse amado ouvinte da palavra de Deus, que se rendeu ao Senhor, essa amada que se rendeu ao Senhor. Salva, Pai, o teu povo. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. É o que eu te peço, dai força para eles caminhar, dai força para eles ter santidade, intimidade com o Senhor, para eles se libertarem dos seus pecados, Pai. Ajuda a cada um deles. Pega, Senhor, cada um desses teus filhinhos nas tuas mãos, Pai, e cuida, porque agora a tua palavra diz que eles são como as meninas dos teus olhos, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa falar melhor em cada coração.